Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Vozes da Transformação. Eu sou Márcio Paulino, comigo aqui Rafael Castro, e hoje o nosso tema está muito especial. Um tema extremamente rico e interessante que vai trazer para você insights para você chegar do zero à transformação plena através de atividade física. Mas não é qualquer atividade. É uma atividade que une, na verdade, três modalidades: a corrida, o pedal e a natação. Estamos falando do Ironman, essa prova conhecida no Brasil e no mundo. E aqui comigo o nosso querido amigo e parceiro Rafael Castro, ele que é especialista em inteligência artificial, growth marketing, ele que tem a maior escola de IA de língua portuguesa do mundo e passou recentemente por uma questão pessoal incrível, um ponto de inflexão, de mudança, de transformação, eu diria quase um salto quântico. Rafael Perfeito. Castro fez o Ironman. Querido Rafael, seja bem-vindo ao nosso canal Vozes da Transformação. E a primeira pergunta que eu faço para você: por que você decidiu fazer o Ironman? Tá. Muito obrigado, Márcio, pela tua apresentação, né? E muito feliz aqui de estar juntos com mais um episódio do Voz de Transformação e poder trazer, né, esse conhecimento, essa experiência, principalmente para as pessoas que estão assistindo aqui, ajudar elas com os desafios que elas têm na vida e a se transformar também, né? E o Ironman foi mais um desafio que eu decidi da minha vida, justamente porque eu sou fã da transformação, eu sou apaixonado por transformação e transformação tem a ver com desafios, né? Toda vida que você se desafia, você gera uma transformação. Você sai da sua zona de conforto, né? E consegue viver uma experiência diferente e ir para um novo patamar com uma nova experiência. Então, eu já vivi muitas experiências na minha vida em diversas outras áreas, né? Profissional, também a parte espiritual, experiências bem ricas. E eu queria ter uma experiência, assim, forte, transformadora na parte física, né? Que eu descobri alguns anos atrás que quanto é importante, né? Também esse cuidado físico era o que eu negligenciava muito físico, já cheguei a pesar 103 quilos, ser muito obeso e tal, ter, sabe, taxas bem alteradas. E depois que eu descobri a importância disso, né, realmente eu vi me desafiando nessa área também. E esse ano eu resolvi colocar, 2025, o desafio de fazer o Ironman, né, que é uma prova de triatlon, né, que assim, todo mundo que pratica o triatlo, esse esporte, né, acredito que tem esse sonho de fazer o Ironman, porque é a prova assim mais impactante, né, mais reconhecida assim a nível mundial, como você falou, né? É no triatlon, né? E assim, ela é uma prova que, por mais que seja uma prova, como você falou, da área da saúde também, que tem que trabalhar seu corpo, tem que trabalhar, desenvolver o seu corpo, mas você também precisa trabalhar a sua mente, né? As suas emoções, é um trabalho em conjunto, porque é um desafio mental também, principalmente, tá? Você conseguir aguentar todo o processo para conseguir se tornar um Ironman. Não vou dizer nem a prova. Eu vou dizer para você que, para mim, durante o processo todo que eu vivi disso, o momento, assim, melhor, mais tranquilo, mais agradável foi a própria prova. Eu senti na prova como se eu estivesse, na verdade, desfrutando, só concretizando. Mas o processo, a jornada, que de fato é o verdadeiro desafio, né? E você só consegue ter noção disso quando você está vivendo, né, essa jornada. Por mais que alguém te fale como é que vai ser e tal, você só vai conhecendo os desafios ao longo da jornada. Mas resumindo a tua pergunta, né, é essa. Eu resolvi fazer o Ironman para me desafiar, né, ter mais uma transformação, mais experiência na parte de saúde, mas também nessa parte emocional, mental e tudo que envolve você fazer um desafio desse. Eu acho muito incrível a sua decisão, achei assim, nossa, é uma decisão cheia de coragem, cheia de Uhum, foco, e tem a ver muito também com a disciplina, e essa total. disciplina depois você leva para a vida, leva para os vários Uhum, outros pontos da isso. sua trajetória.
Essa jornada que foi extremamente desafiante, que eu acompanhei ali, eu Uhum. pude estar com você em alguns momentos e ouvir algumas histórias tuas. Essa jornada, do ponto zero até o dia da prova, ela durou quanto tempo exatamente, Rafael? Tá. Olha, posso te dizer que durou em torno de 11 a 10 meses, tá? Porque assim, eu já treinei triatlon, tinha treinado triatlon no passado, em 2023, tinha feito a prova de sprint triatlon, que é um nível iniciante ali, é uma prova mais curta, na verdade. E aí, em 2024, eu larguei o triatlo, fiquei só na corrida, só que eu senti saudade, porque na época que eu fiz a prova eu gostei muito e tal, senti saudade de nadar, de pedalar. E aí, em 2025, eu resolvi voltar para o triatlo e colocar esse desafio. Então, assim, eu comecei a treinar mesmo, voltando para o triatlo, ali, comecinho de fevereiro, né, metade de janeiro, e a prova foi final de novembro, por isso que eu digo que foi mais ou menos ali uns 11, 10 meses de preparação. Agora, o período mesmo, que a gente chama de ciclo, né, para fazer essa prova, que você começa a realmente treinar especificamente para a prova e aumentando a intensidade, volume dos treinos, é um período ali entre 3 a 4 meses, mais ou menos, tá? Antes da prova. Entendi. E nessa jornada ali de 10 a 11 meses, Hum, e durante o ciclo também de 3 a 4 meses, você uhum. pensou em desistir em algum momento? Com certeza, com certeza. Tive momentos muito desafiadores, por exemplo, o primeiro que eu lembro foi assim. Mais ou menos na metade do ano, ali por volta de junho, julho, foi quando eu tive, não foi bem uma lesão, né, mas eu tive uma fascite plantar, né, que é uma inflamação na face do pé, na parte de baixo do pé, e eu tive que parar de correr um mês, né, e eu nunca tinha tido algo assim do tipo, e aí eu tive que começar a fazer tratamentos que eu não fazia antes, como por exemplo de fisioterapia, né? Recovery, liberação, contraste, né? Banheira de gelo e tal, vários procedimentos. Fui em vários fisioterapeutas diferentes, com metodologias diferentes, sabe, para tentar tratar isso. E como eu nunca tinha vivido, foi algo muito ali agoniante, porque eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar, se ia ficar bom, como é que ia ser depois, quanto tempo eu ia ficar sem correr, né? E eu me angustiava porque, né, você quando tá nesse ritmo, quando você para, você é forçado a parar, você fica naquela, caramba, e depois como é que eu vou fazer para voltar? Vou perder performance. Então você fica um pouco assim, noiado, né, desse tempo que você perde ali, né, de perder o que você conquistou, vamos assim, de performance. Então foi um desafio muito grande, principalmente porque eu me dei com uma situação que eu não imaginava, que era, primeiro, um investimento maior de tempo e financeiro, né, porque eu tive que começar então a fazer essa fisioterapia que consumia meu tempo, era um investimento também financeiro, né? E além disso, outro problema, outra questão também que eu não imaginava, dor, né? Porque o processo de fisioterapia ele é um processo dolorido, principalmente quando você está com alguma lesão, inflamação que você está tratando, aí que dói mesmo. Então, no começo, a minha sensação de, caraca, por que que eu estou fazendo isso? Eu estou, tipo, me esforçando para ter dor, entendeu? Para passar por dor, para estar sofrendo, será que isso realmente faz sentido? Eu comecei a fazer esses questionamentos e eu comecei a entender também que o triatlo não era mais, não é um esporte de três modalidades, como as pessoas falam. Na verdade, de pelo menos cinco, né? Porque você tem que fazer fisioterapia constantemente, que é o recovery, né? Hoje eu faço isso constantemente, pelo menos 2 vezes na semana, né? Para conseguir manter sem lesão, sem problemas, sem dores futuras. E musculação, né? Que era uma coisa também que eu sempre não gostei de musculação. Os momentos que eu fiz na minha vida é porque eu tinha que fazer, mas também muito tempo eu não fiz porque justamente eu não gostava e procrastinava. Mas eu entendi que era pro triatlo, praticar o triatlo para ter performance e também não me lesionar, não ter, né, problemas assim. Eu precisaria fazer musculação, né? Para deixar meu corpo mais resistente, né? Então hoje eu pratico essa musculação também de forma constante. E aí eu tive que começar a equilibrar tudo isso na minha vida. Já era um desafio, dedicar 3 disciplinas, né? Natação, bike e corrida
no dia a dia corrido, né, da gente, de trabalho, de empresário e tudo mais, família, e ainda tem que encaixar a fisioterapia com a musculação. No começo foi um desafio, mas eu consegui ajustar isso na minha rotina, né? Hoje eu consigo levar isso. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive, tá? No percurso do Ironman, tá bom? Muito interessante. E para você que está aqui no nosso canal, Vozes da Transformação, está aqui curtindo esse papo com o nosso querido Rafael Castro. Se você não fez a tua inscrição ainda, vá lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda também o link desse papo para os seus amigos que querem fazer o Ironman ou que também buscam conhecimentos e conteúdos sobre esse tema da transformação. Rafael, para Bom. quem está começando essa jornada e ainda está nos primeiros passos, como que é a rotina de um atleta que vai participar do Ironman? Ele tem que treinar simultaneamente a corrida, a bike e também a natação, ou ele faz isso em blocos? Um mês ele treina só corrida, o outro mês só a bike, o outro só a natação, e quando ele treina é sempre de manhã, é à noite. Como foi a tua agenda de treinos nesse período? Ótimo, boa pergunta. Sim, eu sou acompanhado por uma assessoria, né, que é a assessoria Stark, que é uma das maiores aí do Brasil, aqui do Ceará também, né? Sou muito grato por poder fazer parte dessa assessoria muito boa. E, assim, na assessoria eles trazem os treinos para a gente, né, no aplicativo chamado Training Peaks. E aí você tem os dias específicos que você vai treinar cada modalidade. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia de corrida, mas é um que chama rodagem leve, recuperativa, você roda numa frequência ali mais baixa para se recuperar, né, do final de semana, dos últimos treinos mais intensos. Aí terça-feira você já faz ali normalmente ah, a bike com a natação, né? Então, um treino mais ou menos ali de 1 hora e meia de bike e depois uns 40 minutos de natação, tá? Mas assim, você dá um intervalo entre os dois, não é aquela coisa de você parou um, já começa o outro, não. Você dá uma pausa ali para descansar e tal, não é para ser uma coisa tão puxada assim. E depois, no quarta-feira, já é outro treino de corrida, mas é uma corrida já que a gente chama intervalada, né? Que você vai ali, treino de tiro, fartlek, para fortalecimento você conseguir correr mais rápido, deixar os músculos mais fortes do pé, né? Então já é um treino de corrida mais forte contra estratégia. Aí quinta-feira também é um treino de natação com bike, né? Também já um treino mais focado ali em performance, com intervalado, né? Aí sexta-feira já é um treino, por exemplo, de corrida com natação. Aí esse obrigatoriamente a gente faz no mar, porque você precisa pelo menos um mês, uma vez na semana nadar no mar, né? Você pode até nadar mais vezes. Nas outras natações você pode fazer, os outros dias de natação você pode fazer na piscina ou no mar, mas eu gosto de fazer na piscina e uma vez na semana fazer no mar. E aí você vai lá, nada no mar, faz um treino mais longo de natação, né, para treinar essa resistência na natação, um treino ali tipo de uns 50 minutos de natação, por exemplo, a 1 hora contínuo, sem pausas. E depois faz uma corridinha leve, né, ali de uns 30 minutos, geralmente, para treinar especificamente essa questão que a gente chama da transição, né? Que na verdade a transição é como se fosse mais uma modalidade do triatlo, né? Porque o triatlo, na prova, você tem que justamente fazer essa transição rápida de uma modalidade para outra. E essa transição você tem que estar adaptado para isso, né? Não é normal, né, para o corpo assim, tá ali num estímulo X de natação, que está usando, por exemplo, muito braço, peitoral, e aí começar do nada a ter um estímulo muito focado nas pernas, né? Por causa da bike, entendeu? Você muda os grupos musculares, muda a circulação sanguínea, então precisa ter uma adaptação do corpo para isso. Então a gente treina também, tem vários treinos na semana que são focados justamente em treino de transição, onde a gente faz a transição rápida de uma modalidade para outra, já deixa tudo preparado ali no local, dos equipamentos e tal, sai do mar, já pega o equipamento da corrida, tira da natação, bota a corrida e já vai correr, né, para treinar essa transição. E aí no sábado é um treino de transição também, só que já é uma transição que você trabalha a bike com a corrida, tá?
Então é o treino mais longo da semana, geralmente. Você faz ali mais ou menos 1h30, 2 horas de bike, mais ali uns meia hora a 1 hora de corrida, né? O treino ali que tem mais ou menos 3 horas de duração, 2 a 3 horas de duração. E você faz essa transição rápida da bike para a corrida. Deixa tudo preparado, sai da bike, bota as coisas da corrida e sai para correr. Domingo geralmente é o dia off, só que quando você entra no ciclo, né, do Ironman, domingo é dia de treino também, né? Você praticamente não tem dia off. E aí você até perguntou dos desafios, né? Um dos desafios que eu tive aí já na época do ciclo foi justamente essa questão de você passar, sei lá, 45 dias sem dia off, assim, treinando de domingo a domingo, né? Então, assim, 3, 4 meses eu só tive, sei lá, talvez 3 de offs ou 4 de offs oficiais, né? Assim, dentro do cronograma de treino, eu acredito. Então você treina realmente até exaustão, você tem que treinar, tem que se adaptar, treinar exausto, né? Realmente você fica muito exausto, mas mesmo assim você tem que treinar, porque o Ironman é isso, né? Você tá lá no seu limite, na exaustão, e mesmo assim você conseguir aguentar, né? Ter essa resistência. É, e uma coisa interessante também você vai aumentando, né, a intensidade dos treinos e o volume, então nesse ciclo você vai cada vez aumentando. Então, por exemplo, um treino ali que na segunda-feira é de 40 minutos, daqui a pouco você está fazendo um treino de 1 hora, 1h10, 1h20, que você vai crescendo isso no ciclo, né? E a sua forma física vai melhorando, você vai ficando mais forte. Paralelamente a isso, tem que ter também uma adaptação de alimentação muito forte, com nutricionista, é mais outra modalidade que você tem que trabalhar, é a parte da alimentação, foi um desafio também muito grande para mim, a questão da alimentação, a gente pode falar até depois especificamente só disso, mas tá vendo como são várias coisas que você vai descobrindo no processo que eu nem imaginava que eu tinha que me preocupar, entendeu? Suplementação, alimentação, fisioterapia, musculação, né, assessoria e tal, aumento de volume. Então, são muitas coisas mesmo que você tem que aprender e se adaptar. Uau, incrível essa experiência. Incrível Uhum, mesmo a gente pensar nessa possibilidade de viver uma jornada tão intensa e tão transformadora. Já que o nosso canal tem esse tema, Vozes da Transformação, e o seu objetivo de fazer o Ironman foi também se transformar, como que está o pós? Você já está uhum, sentindo na prática, no dia a dia, alguma transformação específica em alguma área da sua vida ou em várias áreas? A transformação mental, do corpo? Conta pra gente como é que está aí uhum. esse pós, porque foi agora, foi recente, Perfeito, foi recente. você está vivendo Bom, ainda a lua de mel pós grande é, dia. é. Mas eu vou te dizer uma coisa, na verdade, que não é tão bem lua de mel, não, o pós, viu? Eu imagino, eu imagino. É Assim, um processo de recuperação, né? Acredito eu. verdade, é um processo de recuperação. Era uma coisa até que eu nem estava pensando muito, sabe? Porque acho que você fica tão focado ali no ciclo e no dia da prova, você nem pensa no pós, como é que vai ser, né? Mas eu percebo que eu deveria ter pensado nisso também, porque é um período muito importante e crítico também, sabe? Você acabou de passar de um esforço muito grande durante muito tempo, então o corpo ele sente isso. Agora, assim, eu vou falar para você qual foi como é que foi esse pós, os pontos positivos que ficaram, né, que vão ficar para a minha vida, mas também vou falar do pós desafiadores, né, que Sei. aconteceram. E para Vida falar real. de vida real, exatamente, vida real. Mas, assim, até para chegar nesse ponto de falar do pós, né, eu acho que é interessante eu falar um pouco da prova, né, como é que foi e tal, até para você Claro. entender, né, como é desse pós que aconteceu, né, da forma que aconteceu. Bom, o período mais crítico que eu passei, assim, com certeza foi 15 dias antes e 15 dias depois da prova, são o período mais crítico. 15 dias antes, a gente até começa a reduzir ali o volume de treinos, intensidade e tal, que é para o corpo realmente começar a se recuperar mais, para no dia da prova você chegar, né, mais disposto, com mais energia. Então você também começa a trabalhar muito a questão da alimentação, fazer o que a gente chama de carbo load, né, o carregamento de carboidrato, né?
Então você começa a comer muito carboidrato, ingerir, você tem que aumentar a sua ingestão para que você coloque nas suas reservas de glicogênio. O músculo ele guarda dentro dele o glicogênio, que é usado durante a prova, né? Essa energia. E aí, Só que nesse período de 15 dias, antes, por mais que você. É um período que você vai diminuindo o volume, você já está muito cansado, você já está muito fadigado, porque as semanas passadas foram muito tensas. Você vê do ápice do ciclo ali, né, de intensidade, treinos. E aí eu senti muito, sabe, esse cansaço, essa fadiga, essa dificuldade de me alimentar, de comer essas coisas todas, assim, um volume maior de comida e tal, para me preparar, de carboidrato. E eu fiquei muito ansioso, porque eu esperava que no dia da prova eu fosse chegar, caramba, me sentindo super bem, sabe? Assim, totalmente disposto, totalmente com o corpo recuperado, só que não aconteceu isso. Por exemplo, os últimos dias antes da prova eu estava dormindo mal pra caramba, tendo insônia. O dia mesmo da prova eu dormi quase nada, né? Isso gera mais ansiedade ainda. Aí, por exemplo. Eu também estava me sentindo ainda bastante cansado dos treinos e tudo mais. Então, me deu um medo, me deu uma ansiedade pelo fato de ser a primeira vez que eu estava fazendo, de chegar na prova desse jeito. Só que eu entendi que era normal depois, né? Todo mundo que eu conversava e tudo mais, não, cara, é normal, assim, você chega e tal, mas um dia você consegue e tal, né? Então, para mim, o Iron Man, ele começou ali alguns dias antes, sabe? Esse desafio mental, a ansiedade que eu estava sentindo, um medo também, né? Uma insegurança, cara, será que eu vou conseguir do jeito que eu tô aqui e tal, sabe? Então, foi assim, a noite antes do Iron Man foi uma noite que, pra mim, eu já tinha começado o Iron Man, tanto ansioso que eu tava, sabe? Ali, e praticamente não dormi nada e tal, e mesmo assim acordei, sabe? 2 horas da manhã para poder fazer a prova, porque tinha que pegar transporte para ir pro local da prova, eu tava lá em Aracaju, lá o local da prova, que começa a prova é um lugar meio longe, aí eu perdi o despertador, acordei mais tarde, foi uma correria para chegar no lugar, quase que eu chego assim em cima da hora mesmo, fui na correria, tudo ali, assim, acordei, parecia que eu já tava no Ironman, acordei atrasado, que eu olhei, peguei as coisas, saí para pegar o Uber, ir pro local, na correria, eu já tava assim na prova, antes mesmo de largar, entendeu? Para conseguir chegar lá a tempo, colocar o equipamento, ajeitar as coisas e tudo mais, né? Tanto é que eu deixei as minhas coisas lá no local da transição, dos equipamentos, tudo, e só parti para largada. Foi assim um tempo contado mesmo, naquela adrenalina, né? E aí a gente começou a prova. Aí, quando eu comecei a prova, eu me senti bem, porque diferente de outras provas que eu já tinha feito de triatlo, eu percebi que, além de ter muita gente, mas é também muita gente assim num ritmo tranquilo, porque assim, o Ironman é uma prova de resistência, então a pessoa não pode colocar muita energia, muita força, muita intensidade, né? Geralmente, quando é uma prova mais curta, o pessoal coloca muita força, muita intensidade para terminar logo, ganhar e tudo mais. Então, era uma prova que o pessoal estava num ritmo tranquilo ali, eu estava também naquele ritmo, vindo o tempo todo pessoas perto de mim, né, nadando, então isso dá uma segurança mental ali muito, muito boa. Então a prova, assim, de natação foi tranquila, dentro do esperado, eu fiz num ritmo tranquilo. Quando eu saí também para transição para bike, né? Eu fiz num ritmo super tranquilo, checando se eu não estava esquecendo nada, né? Porque se você esquece algum suplemento, algum detalhezinho, você acaba com a prova. Então, eu preferi fazer com calma ali, vendo se está tudo direitinho, não estava esquecendo nada e partir para bike, né? Eu até nesse momento vi que eu tinha perdido metade do meu isotônico, que você leva na bike. E o isotônico ele tem que ser contado. Toda suplementação da prova é contado quando você tem que ingerir. Se você toma demais, dá problema. Se toma de menos, dá problema também. Né? Tudo é uma matemática, né? Uma física e química, na verdade. Aí, eu tinha vazado metade do meu isotônico de uma das garrafinhas, né? E aí eu, tipo, tomei a decisão, então, vou pegar isotônico da prova, que eles também oferecem lá, né? E seja o que Deus quiser, porque às vezes você pega o isotônico ali da prova, pode dar algum problema, você não tá acostumado a tomar aquele isotônico ali e tal, mas era o jeito. E aí fui pro pedal. O pedal, para mim, foi a parte que eu mais gostei, que eu fiz melhor, né? Assim, me senti muito bem.
Tava muito com medo do sol, porque Aracaju, cara, é quente. Tava mais quente que em Fortaleza, te juro. Um quente assim, abafado. E eu olhava assim nos dias anteriores que eu cheguei lá, caraca, como é que eu vou correr, pedalar nesse sol aqui, pelo amor de Deus. Mas um dia, assim, pelo menos no começo da bike, tava um nublado, tava até fazendo um friozinho, vento, um clima muito bom. Eu me senti muito bem no começo da bike, inclusive, assim, performance boa comparado a outras pessoas que estavam fazendo aquilo também para mim mentalmente. Foi muito bom eu ver eu passando de pessoas, pedalando junto com as pessoas e tal. Performance boa. Tava com medo do vento também, porque o vento atrapalha muito no pedal, mas não tava, o vento não me atrapalhou tanto assim, nem o sol. Muita gente reclamou disso depois, mas para mim não atrapalhou. Tive alguns probleminhas no meio do caminho ali do pedal, por conta justamente dessa questão do isotônico. Comecei a tomar isotônicos da prova, eu acho que tinha muito sal, sei lá, muito forte, e aí eu comecei a secretar sal, né? Tanto minha roupa ficou cheia de sal, tinha acontecido alguns treinos, e se você toma sal demais, e toma sal de menos dá problema, né? É o hiponatremia ou hipotemia, se eu não me engano para mais ou para menos. E eu estava muito preocupado com isso. Só que eu acho que eu tomei para mais. E aí eu comecei a sentir tontura, comecei a sentir sede, assim, de beber água, sabe? E aí eu procurei desesperadamente algum canto que tivesse água, consegui ir lá, bebi muita água, me hidratei para diluir o sal, aí consegui, né, normalizar, passar esse mal-estar e tal, e continuei. E aí o sol começou a abrir na bike, né? Aí começou a pegar ali, comecei a ter que parar realmente para não só hidratar, mas jogar água, né? No corpo para resfriar, que é um dos segredos aí para você aguentar o sol desse. Tomar banho mesmo de água gelada, assim, gelo, tudo. E aí cheguei na corrida, fiz a transição também super tranquila, peguei os equipamentos, tudo necessário, fui, né? Corrida, eu consegui manter um ritmo ali constante. E olha, aconteceu uma coisa incrível que eu não imaginava e que todo mundo que eu falo, o pessoal também não acredita, assim, né? Ainda mais relacionado aos relatos das pessoas que fizeram a prova. Eu, nenhum momento da corrida, eu senti calor ou senti quente, assim, eu senti uma sensação ruim por causa do calor. E eu corri ali mais ou menos de umas 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. Foram quase 3 horas de corrida, né? 21 quilômetros, só que num ritmo bem tranquilo, bem moderado. E a hora desse sol, né, de 10 às 1 é a hora do sol mais forte. E eu não senti o sol, não senti calor, por quê? Eu tinha pontos de hidratação a cada 15, 20 minutos, praticamente, ali, cada 2,5 km, 3 km, né? Então eu pegava, eu parava em todos os pontos, além, e eu me hidratava muito, eu jogava água, muita água gelada, né, gelo em mim, botava dentro do macaquinho, botava dentro do boné, entendeu? Eu ficava cheio de gelo, cheio de água o tempo todo. Então, aquela refrigeração fez com que em nenhum momento eu sentisse o calor da prova. E isso é Uau. essencial para você conseguir aguentar, porque a maior parte das pessoas que desistem, que dá problema é na corrida. Não só porque a corrida é a parte que, assim, que tem mais impacto, né, para o seu corpo ali, que mais dói, que você aumenta mais o batimento cardíaco, mas principalmente por causa dessa questão do sol, né, especificamente do Ironman. As pessoas que saíram desse Ironman, fizeram as provas do Ironman, eu vi muita gente relatando, cara, foi a prova de Ironman mais difícil que eu já fiz, por conta do sol, né, tava muito forte. E eu não senti esse sol por conta da estratégia que eu fiz. Então, o pessoal relatando que foi a prova mais difícil de Ironman e que sentiu muito calor, muita dificuldade no sol, por causa do sol, né? E essa dica do Hum. gelo, você, assim, foi uma estratégia sua de intuição ou você ouviu isso da sua assessoria? Não, isso daí já era uma coisa planejada, né? Já tinha testado em outras provas, é uma coisa que normalmente o pessoal busca fazer, só que muita gente ignora, né? Acha, não preciso, então não, eu quero ganhar performance, eu quero bater, aí não para dos pontos de hidratação, não faz direito, e aí acaba pagando depois, entendeu? Eu faço questão, eu não estava preocupado com o tempo, eu queria conseguir terminar a prova e me sentir bem. E de fato isso eu consegui. Durante a prova toda eu me senti bem. Teve alguns momentos ali realmente que eu passei um pouco mal-estar e tal, mas eu consegui resolver rapidamente, né? Mas assim, para mim, a prova como um todo foi mais fácil do que eu esperava. Eu acho que eu acreditava que ia ser algo mais difícil, que eu ia, assim, me sentir bem pior do que eu me senti no dia, né? Eu me senti bem, eu senti que me senti bem no dia.
E achei que até que eu treinei demais para fazer essa prova, poderia ter treinado menos, botei muita força aí. E eu fiz 7 horas e 40, né? Eu fiz, assim, o tempo limite era 8 horas e meia, então é, tinha bastante tempo ainda para fazer, fiz um tempo tranquilo, né? Num ritmo tranquilo e me senti bem a prova toda. Por isso que eu falei que para ti foi para mim um desfrute a prova, assim, sabe? Foi um desfrute Então, mesmo. quantos km, Rafael, em cada trecho? Bom, natação é 1,9 km, tá? Bike é 90 quilômetros e corrida é 21 quilômetros, Caramba, certo? São 90 75 quilômetros de bike, pedalando. é. Eu fiz em 3 horas e meia, né? Esse pedal de 90 quilômetros aí. Bom, então assim, o tempo total foi 7 horas e 40, né? Na corrida, realmente, o desafio foi essa questão da limitação do isotônico, porque tem uma hora que você não aguenta mais tomar tanto gel isotônico, seu intestino começa a não aguentar mais absorver aquilo ali, minha barriga começou a inchar muito, dar algumas dores desviadas, cólica e tal, mas depois passou, quando eu mudei um pouco ali a estratégia. Você passa esse tempo todo, Márcio, assim, se alimentando praticamente de gel, de carboidrato e de isotônico, né, que é água com sais minerais, né? Então tem uma hora que o corpo não aguenta mais isso. Então no final eu fiquei tomando só Coca-Cola. Eles dão no final Coca-Cola, dá um gás extra muito bom. E foi o que me ajudou ali a terminar. Cara, cruzar a linha da chegada ali é muito emocionante mesmo, né? Pois é, isso que eu ia te Foi lindo. perguntar. Assim, quando está É, faltando 1 quilômetro ali para chegar na linha de chegada e você já vê a linha de chegada lá no horizonte, qual é o sentimento ali naquele último quilômetro de corrida? é. Cara, é um sentimento assim de felicidade e misturado com você querendo chorar, né, ali. É uma felicidade grande que dá aquela vontade de chorar, pronto, sabe? Aquele momento que você fica muito feliz, que você fica chorando de felicidade. É tipo isso, né? É um sentimento muito grande assim, de gratidão, de dever cumprido, de realização, de superação. São várias emoções juntas, né? Então, cruzei a linha de chegada, me sentindo bem, mantendo um ritmo constante na prova toda, seguindo uma estratégia boa, né, que deu certo. Agora, vamos falar do pós-prova, né? Não, mas Que é a antes do parte. pós, antes do pós-prova, mostra para quem está assistindo a gente a medalhinha do Ironman que está atrás de você. Ah, sim, pessoal, tá Pega ela aqui, na ó. mão aí. Boa, boa. Deixa eu pegar ela aqui. Vai lá, vai lá. Então, Olha pessoal, aí, essa aqui essa é a medalha tem que ser medalha mostrada. do Ironman, ela é pesadinha, viu? Grande. Ó, Olha que linda. 70,3 é a quantidade de milhas, né, total da prova. Não sei Sim. quanto é que isso dá em quilômetros. Aracaju, Sergipe foi o local da prova. 2025, Ironman. Isso Nossa, aí. incrível, incrível. Eu fico imaginando você contando essa história para o seu filho daqui a um tempo, É. e ele vai ficar muito orgulhoso do pai. Mas e aí você, Hoje. Ah, assim, e aí você cruza a linha de chegada, tem aquele momento de êxtase emocional ali, muita felicidade, vontade de chorar. Só que aí isso. acontece um detalhe. Que Um detalhe foi detalhe. esse? Conta pra gente. Pronto. Eu tomei um susto, Márcio, quando eu terminei a prova. Eu Ei, terminei a prova, foi. Eu terminei a prova, na hora que você sai ali, inclusive uma moça chega, te abraça, começa a conversar com você, parabenizar, só que ela começa a conversar para justamente ver se você tá bem, né? Se precisa de algum atendimento médico e tal. E eles me levaram lá para um local que tinha massagem, né? Eles falaram assim: Ah, Rafael, tu quer fazer uma massagem? Massagem de porra, claro que eu quero fazer massagem. Rapaz, nessa hora, quando eu me deitei assim, eu vi que eu tava todo quebrado. É impressionante. O corpo, né, na adrenalina, ele não sente as coisas, nada, assim, mas quando você para e que a adrenalina baixa, o seu corpo sente, né? Então, cara, eu senti uma dor, assim, toda no meu corpo, um dolorido no meu corpo todo, que eu nunca tinha sentido antes, assim. Fiquei andando igual um robô, né? Aí parei lá na massagem, a moça fez massagem e tal, ajudou. Só que uma coisa que foi um detalhe, assim, né, que assim, prejudicou, né? Foi que eu não tava, eu não, quando eu terminei a prova, eu tava sem fome, não senti vontade de comer, sabe? Aí eles estavam até oferecendo lá sanduíche e tal, mas, sei lá, você.
não tava com fome. Você geralmente termina a prova sem fome mesmo, isso é normal. Mas aí fui até o local da tenda, da minha assessoria, falar com o pessoal, com a minha esposa que estava lá e tal, babá, todo feliz, né, de ter pegado a medalha, tudo. Aí quando foi mais ou menos ali uns 20, 30 minutos depois, eu comecei a sentir um mal-estar, né, assim, uma tontura, um mal-estar, esse mal-estar foi aumentando, aumentando, aumentando. E uma coisa que começou a me dar preocupação desse mal-estar foi esse meu dedo aqui, ó, mindinho, né, essa lateral aqui da minha mão e o dedo mindinho, tava totalmente dormente, né? Eu acho que isso começou na corrida ainda, mas eu fui perceber mais depois que eu terminei a prova, totalmente dormente. E eu com essa tontura, esse mal-estar, eu fiquei com medo, fiquei preocupado, né? Então eu resolvi ir num atendimento médico lá, e eu falei que eu estava sentindo, eles fizeram alguns exames, falaram, não, a parte aqui do dedo tá tudo normal, não parece nada grave, pode ter sido realmente suposição ali na bike, você ficou muito tempo e me pressionou o nervo, né, e aí fica desse jeito aí, mas os sinais vitais ok, e aí tava começando a me dar fome, e eu, cara, tem alguma coisa para comer, só que, tipo, como já fazia tempo que eu tinha terminado a prova, né? Já estava no final ali do evento, praticamente não tinha mais nenhum tipo de refeição. E também os restaurantes tudo lá próximo estavam lotados de gente que terminou a prova almoçando e tal. E eu precisava de comer alguma coisa urgente. E não estava conseguindo, por incrível que pareça. O pessoal estava me dando mais arisotônico, um chocolatezinho, besteirinho que tinha lá, entendeu? E aí foi só aumentando a sensação. Aí eu falei para minha esposa é enfermeira, logo ficou muito preocupada, né? E aí ela foi atrás, né? Não, precisa de atendimento médico, fazer exame aqui, não sei o quê. Até que a gente encontrou lá, o pessoal tava de saída lá, o atendimento médico de lá, os médicos. É, E nisso, a médica lá falou, olha, parece ser nada demais, mas assim, eu recomendaria você ir num hospital depois, se quiser, investigar, se você quiser, fazer um eletro e tal, mas assim, é normal dessas coisas depois da uma prova dessa, não sei o quê. Só que aí ela falando isso pra minha esposa ficou, né, doido. Pô, não, mas tem que então fazer esse exame logo, você tá dizendo que tem que fazer, que é importante, tem que atender logo aqui, fazer papapá. Nisso acabou que apareceu um eletro, do nada o pessoal conseguiu, foram fazer o eletro. Pra quê? No eletro deu um pseudo-supra, né? Deu o quê? Pseudo-supra. O que é isso? Pseudo-supra. Pronto. O supra, né, ele é um indicador de infarto, certo? No eletro. Pois é. Só que não era exatamente o supra, era um pseudo-supra, é como se não fosse totalmente o supra, mas era uma alteração num eletro, né? Não estava normal o batimento cardíaco. Aí a médica pegou e falou: não, mas querendo tranquilizar, não, mas isso aqui é normal, da alteração dessa aqui, no pós-prova, um esforço muito grande. Se ele for fazer exame agora, vai dar as taxas tudo alterado e tal. Mas a minha esposa, como enfermeira, ela sabe como é que é o procedimento quando tem uma alteração cardíaca, né? E já ficou muito preocupada. Não, ó, o procedimento padrão é levar para o hospital, tem que ir urgentemente, até 2 horas, fazer chegar no hospital e continuar fazendo exame, não sei o quê. Nisso conseguiram, apareceu lá um médico emergencista e falou, não, realmente você tem que ir para o hospital, ser atendido e tudo mais. Aí me botaram na ambulância, fui de ambulância, botaram para tomar AS, né, que é um preventivo de infarto e tudo mais na ambulância. E pronto, aí chegou no hospital, só que assim, nesse meio termo de eu entrar na ambulância, a moça conseguiu um sanduíche para mim lá, a médica, né? Eu falei, ó, tô com fome e tal, tem algum sanduíche, alguma coisa, ela conseguiu, ela trouxe para mim. Eu comi esse sanduíche, um pouco depois que eu comi o sanduíche, eu tava, e fui no banheiro também, tava me sentindo melhor. Falei para minha esposa, ó, tô me sentindo melhor, só que a gente precisa realmente ir para o hospital, eu acho que pode ter sido só fome mesmo, um mal-estar de fome. Ah, não, não, mas dessa alteração no, no eletro e o médico também estava lá, me disse, deu atuação no eletro, você tem que ir para o hospital investigar. Tá bom, então vamos, né? Aí fui lá para o hospital e aí continuaram fazendo os eletros, aí fizeram exame de sangue para ver também como é que estavam as taxas. Os eletros no hospital não deram nada, não acusaram nada, ficaram tudo normalizado, né? Até a médica lá ficou questionando, mas cadê esse exame que fizeram lá e tal, por que que não tá dando nada? Né? Aí quando ela viu, mas foi um pseudo-supra, não foi realmente um supra e tal. Só que teve outro exame lá meio que deu muito alterado, que era a triponina. Acho que era triponina o nome.
que é uma enzima que o coração libera quando ele faz um esforço muito grande, que também é um indicativo de fato, né? Quando tem um esforço muito grande no coração, estava muito elevada. Aí a médica falou: ó, seguinte, essa treponina, como ela é indicadora de infarto, a gente vai ter que continuar monitorando aqui, vai ter que refazer daqui a alguma hora esse exame. Se continuar crescendo, em vez de baixar, isso é indicativo de infarto, então você vai ter que fazer um cateterismo. Acredita? Eu E, lá em Aracaju, do nada, a médica fala que talvez você vai ter que fazer o cateterismo. Aí a gente ficou super preocupado, ansioso, né? Com medo, meu Deus, não. E aí a médica, não, vou te internar já, você tem que ficar aqui até amanhã, não sei o quê. E aí a minha esposa já ficou desesperada, poxa, vou tentar adiantar o avião pra gente ir embora logo, não vai dar pra ir pros passeios, né? Começou a pensar um bocado de coisa, que a gente ia ficar lá mais uma semana lá, né? Aproveitando, desfrutando do local, dos passeios e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Mudou o médico de plantão, né? E o médico novo que entrou para me atender era maratonista, né? Coincidência, glória de Deus aí. Aí o cara olhando, não, Rafael, fica tranquilo. É normal realmente esses exames darem alterado, depois de muito exercício físico, uma prova dessa como você fez. Eu entendo isso daí, então vamos continuar monitorando aqui, é para ir baixando a sua troponina, né? Porque se for esforço físico, realmente ela vai baixando. E aí fiz uns 3 exames dela e todos foram baixando, né? Dizendo que realmente foi só o esforço físico. Aí falou, não, cara, isso aqui realmente mostra que não tem por que você ser internado, vamos te liberar aqui, né? Inclusive, você está liberado para fazer o que você quiser nos próximos dias, é até bom que você relaxe, né? E aí, no final das contas, a gente não precisou mudar a viagem, podemos ir para todos os passeios, continuamos lá normal nos próximos dias, né? Foi só um susto, mas foi um susto bom para alertar, né? Tipo, caramba, realmente é importante ficar fazendo exames clínicos constantemente, periodicamente. Inclusive, o médico falou, ó, pô, mesmo que tenha dado nada e tal, mas como deu essa questão dessa alteração lá, é bom que você faça um exame de esteira, um eco. Aí já agendei aqui, né, para fazer em janeiro, para ver como é que tá a situação do coração. Isso me deixou assim muito apreensivo, sabe? É, depois, assim, na volta do exercício físico, eu comecei a voltar assim, com bem mais calma, com bem mais cautela, né? Escutando meu corpo ali sem querer forçar, porque dá um susto na gente, uma situação dessa, né? Dá um susto claro. mesmo. Então, foi isso, assim, foi o primeiro pós que aconteceu, mas, assim, curti lá a semana, sem fazer exercício físico forte, só com umas caminhadinhas e tal. Só que aí na semana seguinte, quando eu voltei para Fortaleza, eu gripei, né? E eu gripei assim, bem forte mesmo, de ficar vários dias assim, praticamente de cama, sem conseguir me exercitar e tal. Então, resumindo, foi assim, uns 15 dias pós o Ironman, assim, de recuperação, assim, de ressaca, me sentindo muito dolorido, né? Todo quebrado, corpo inflamado, é, peguei essa gripe aí, né? Baixa produtividade e tudo mais, né? Então, eu aprendi, né? Poxa, o Ironman ele não é só o pré, a prova, mas tem o pós também, recuperativo. Então, eu fiquei depois assim, caramba, o Ironman ainda não acabou, eu tô vivendo o Ironman, né? Nesse pós aqui, efeito colateral. Mas graças a Deus, essa semana eu já comecei já 100%, com a energia lá em cima, já 100% curado, disposto, voltei para os treinos normal, né? Já fui lá fazendo aquela transição e vi que eu tô bem para treinar normal, já tô fazendo os treinos normais, né? Então, assim, esse período crítico, né, ali de pós já passou. Mas o que eu quero deixar, né, claro que o pessoal que esse processo, essa jornada não acaba quando a gente pensa que acaba na prova, mas ainda tem esse períodozinho. Então, é um processo realmente longo, né, para você fazer algo como esse, tem que se preparar mesmo psicologicamente, mentalmente, tem que entender todo esse processo é importante, né? Porque isso assusta menos a pessoa. Mas, cara, o aprendizado que eu tive durante todo esse processo, assim, assim, não tem nem explicação, porque é realmente como você fazer uma pós-graduação, sabe? É como se fosse um MBA mesmo, o tempo que você dedica nisso, investimento e tudo, é como se fosse um MBA de você conhecer o próprio corpo, a fisiologia, não digo não só física, mas também dos seus limites,
mentais, emocionais, que eu tive que enfrentar diversas vezes, né, em vários momentos desses de crise, de dificuldade, mas todos eu passei e eu percebi que eu consigo passar e superar isso. Ou seja, o que ficou, né, que você perguntou lá no começo, né, do pós, né, da parte boa, né, que eu falei só da parte ruim até agora. A parte boa é que, de fato, eu percebi que eu tô mais disciplinado, né? Eu tô com mais força de vontade, eu tô também, assim, com mais resiliência, principalmente. Então, eu percebo que nas situações mais difíceis de problemas que eu enfrento ali do dia a dia, eu consigo enfrentar com mais equilíbrio, com mais inteligência emocional, sabe? Com menos ansiedade, menos medo, sabe? Sem desespero, com mais equilíbrio. É como se desse uma força maior ali para enfrentar os desafios do dia a dia, sabe? Eu senti essa diferença, essa transformação. Eu acho que foi o principal ganho, assim, que o Ironman trouxe para mim. Nossa, incrível, incrível ouvir a sua jornada, acompanhar a sua jornada também. Nós somos Uhum. amigos, né? Eu estou perto de você ali, acompanho a sua rotina, não diariamente, mas sempre que a gente pode, a gente conversa, almoça, enfim, é uma troca muito rica aqui. Eu tenho certeza que a turma que assistiu e que está assistindo vai levar muitos ganhos, muitos insights, e quem quer também, de repente, fazer essa experiência, já pegou várias dicas tuas. E a grande Uhum. lição que fica para mim, pessoalmente falando, é muito importante você buscar uma preparação, uma assessoria, um Sim, acompanhamento para que você com tenha certeza. essa jornada aí da melhor forma possível. Eu fico É, feliz que realmente tenha sido só um susto, graças a Deus, sim. e que os próximos, quando acontecerem, sejam ainda mais leves e mais produtivos para você. Rafael, Ótimo. eu quero agradecer o seu tempo, agradecer mais um episódio aqui do nosso podcast. Ele que está ganhando força, degrau a degrau, passo a passo, e que no próximo período, aí no próximo ano, em 26, que a gente estreite ainda mais com os convidados, com maior frequência de gravação, um estúdio novo, talvez até presencialmente. Eu quero te pedir uma mensagem final para as pessoas que assistiram até aqui. Qual é a mensagem do Rafael agora? Iron Man. Não do Rafael Pessoa, mas aquele Uhum. que venceu o processo do Iron Man. Qual a mensagem que você deixa? Olha, a mensagem que eu deixo para você é que qualquer sonho que você tenha, por mais que seja distante, né, se você se preparar, se você conseguir visualizar, imaginar aquilo, né, buscar viver a experiência até antes mesmo de acontecer, e você for de degrau em degrau, buscando se preparar, se antecipar, uma hora que na sua cabeça se torna realidade de um jeito que você não vai ter mais dúvidas que você é capaz de fazer. E aquilo vai acontecer. Então, para mim, o processo foi esse. Eu, no começo, quando eu via, eu ia para as provas de Ironman, eu olhava, cara, que loucura é essa? Como é que alguém faz isso? Como é que eu um dia posso fazer isso? Eu não conseguia me ver fazendo aquilo ali, sabe? Mas de tanto eu assistir, imaginar e buscar aprender, crescer de pouquinho em pouquinho, degrau a degrau, no triatlo, chegou um momento que teve a virada, que na minha cabeça já tinha acontecido, sabe? Meses antes de eu completar o Ironman, na minha cabeça, ó, eu olhava assim, cara, já fiz essa prova, já aconteceu, entendeu? E eu fui lá e fiz. Então, o primeiro ponto é esse, é você ter essa crença, essa fé, acreditar antes de acontecer, antes de fazer. Esse é o ponto principal para você conseguir ter essa transformação e alcançar o que você quiser. É você ter a fé, a crença necessária antes mesmo de acontecer. Muito bom, muito bom. Olha, você, para mim, além de amigo, parceiro e sócio nesse projeto aqui, você é um exemplo a ser modelado. Obrigado, Um Márcio. grande exemplo de homem, ser humano, pai de família, um grande profissional, mentor de inteligência artificial e agora Iron Man também.
Muito obrigado Isso pelo aí. seu tempo. E no ano que vem estaremos juntos em mais uma edição do nosso Vozes da Transformação. Tchau, É isso querido. aí, pessoal. Obrigado a participação de todos. Obrigado, Márcio, também pelo seu tempo. E ano que vem, 2026, estaremos juntos aí, dando continuidade a esse projeto que vai cada vez mais acelerar e ajudar muito mais pessoas a se transformarem. Um abração. Abraço, Um ótimo Natal e Ano Novo para você também. para Para você quem estiver também, meu. assistindo. Até mais.